Opa galera, olha aqui de novo, Euclides Neto trazendo mais um vídeo para o canal. Gente, hoje o vídeo é sobre catalogação e também sobre horário. Qual o melhor horário para operar com o nosso operacional? Então eu vou dar a minha opinião sobre o horário que eu prefiro operar, tá bom? E vou falar também sobre, na verdade, qual realmente é o melhor horário para você operar, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Antes de iniciar o vídeo, como eu sempre peço, mas muitas vezes vocês esquecem, verifiquem a inscrição, tá? Se não for inscrito, eu prometo que não vai cair o dedo. É só se inscrever, ativar também o sininho para receber os nossos conteúdos. E se gostar desse vídeo, para me deixar mais feliz ainda, é só deixar o like, beleza? Olha só que coisa linda. Vamos lá, gente. Eu já deixei aqui aberto o meu MetaTrader e hoje eu vou falar sobre catalogação de M15 e M5, tá? Não vou falar sobre M1. Porque vocês sabem, de cor salteado, que eu não opero M1. Tem inclusive no canal vídeo ensinando quais os gatilhos, né? Você tem que colocar gatilhos mais fortes e tal. Porém eu não opero porque eu considero ruído de mercado. Mas tem gente que opera, e se dá bem, né? Mas eu não opero. Para fazer a catalogação lá é o mesmo sentido. Você vai ver quais pares estão mais respeitando. É simples, mas hoje vou falar só sobre M15 e M5. Vamos lá. Mas vamos lá, vou começar aqui por ordem. Vou começar aqui sobre M15. Como é que faz a catalogação de M15? Eu já fiz uma live explicando, ensinando, só que como a live foi longa, tem muita gente que não assiste, né? Então eu estou fazendo aqui esse vídeo só sobre catalogação de M15 e M5. M15, como é a catalogação? Toda vez que você for operar, no dia das operações, você precisa fazer uma catalogação e escolher os melhores pares, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma catalogação, como é que eu faria uma catalogação? Eu simplesmente ia fazer aqui a contagem. Primeira coisa, que é o maior erro que a galera comete. A galera usa muito aqueles catalogadores que fazem lá a contagem, né, se está respeitando ou não, automático no MetaTrader, que a gente chama de catalogador automático. Ele faz lá a catalogação e tal, mostra qual par está respeitando mais, beleza. Só que assim, esse tipo de catalogador, ele não é bom, ele não é 100%, tá, gente? Porque a catalogação correta mesmo é manual, só que ele ajuda bastante. Mas o erro não é fazer a catalogação pelo catalogador automático. O erro é você querer fazer a contagem de 1000 velas. Tem gente que coloca lá, né, que tem lá as opções, fazer a catalogação de 1000 velas anteriores, de 1500 velas. Gente, não façam isso, porque se você for fazer a contagem aí, olha só, usa a lógica. 1000 velas, vamos aqui catalogar 1000 velas. 1000 vezes 15 vai dar 15.000 minutos. Se você dividir aqui por 60, que eu acredito que é assim que faz o cálculo, vai dar 250 horas, cara. Isso aqui é uma semana. Então, o que é que você vai fazer com informação de uma semana atrás? Então, você precisa fazer a catalogação do tempo aqui, ó, no máximo do dia. Do máximo do dia. E o dia, por coincidência, é mais ou menos do tamanho da tua tela aí. Eu tenho quase certeza. Se você vir aqui nessa vela e verificar aqui, ó, essa velinha aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha só, consegui. Essa velinha aqui, por exemplo, que no caso é essa última vela aqui, ó, ela foi de ontem às 17h30, horário aqui do MetaTrader. Então, do dia 30, né? 17h30 do dia 30. Então, ontem, que hoje é dia 31. Então, 17h30 vai dar mais ou menos 11 horas do horário aqui do Brasil, de ontem. Então, daqui para aqui, né, ó, daqui dessa velinha até aqui, é horário de agora, 11h15, até mais ou menos 11 horas de ontem. Então, é mais ou menos o dia. Então, você vai fazer a catalogação de, no máximo, um dia. Não vai pegar, sei lá, uma semana, 5 dias. Gente, é outra novela, é outro filme. Você vai fazer a catalogação do momento que você está operando. De 3 horas, de 4 horas, 5 horas, no máximo um dia, porque você tem a facilidade aqui apenas aumentando. Se você fizer aqui, se você escolher o par aqui, por exemplo, é EURUSD, você maximiza. Se você for ver aqui, é 24 horas. Então faz aqui ó, rapidinho a catalogação, que você já vê se o par está respeitando ou não. Então vamos lá. Como é que faz aqui a catalogação? É simples, é só você contar as vitórias e as derrotas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas, 5 derrotas, beleza? Então 5 derrotas. Aqui eu não conto como derrota, por quê? Porque aqui já deu vitória, então quando eu faço a entrada aqui, eu não pego mais aqui. Tem gente que pega, então você faz a contagem aí normal, eu não pego. Da mesma forma é, por exemplo, quando dá derrota aqui. Aliás, quando dá derrota aqui,
eu não pego mais aqui, porque aqui já foi, é outra novela. Então eu opero dessa forma. Se você opera de outro jeito, você faz a catalogação do seu jeito, tá bom? Eu não aconselho você pegar aqui uma entrada e depois pegar outra em cima, não. Já é outro filme. Só aconselho quando vir aqui na 0, no mínimo, e voltar. Aí sim, é outro movimento. Mas vamos lá. 5 derrotas. Agora vamos para vitória, beleza? Então, ó, nenhuma vitória, nenhuma vitória, nenhuma vitória, nenhuma, aqui uma. Aqui deu derrota, porém ela veio na 0 aqui, ó, e depois voltou. Então, ó, uma vitória. 2 vitórias aqui, ó. Beleza? Então, 2 vitórias. Então, esse par aqui, no caso, tá 2x5. Então, tá um par horrível. Horrível, horrível de operar. Tá muito ruim. E eu aconselho você escolher os pares que estão respeitando mais, obviamente. Porém, escolhe aqueles pares que tem o dobro de vitórias. Então, se um par, por exemplo, tem lá 2 derrotas, para você operar nele, ele tem que ter no mínimo 4 vitórias. Que vai ficar 4x2, ou seja, 4 vitórias é o dobro de 2. Então você sempre escolhe no máximo, ou no mínimo, né? No mínimo, um par que tenha o dobro de vitórias. Sempre assim, sempre assim. O SDCHF, vamos lá. Vou contar aqui primeiro as vitórias, ó. Uma vitória, 2 vitórias. Aqui eu vou deixar como neutro. Não tem como a gente saber quando vai lá em cima e volta, eu não tenho tanta certeza se deu vitória não, só operando aqui a gente sabe. Então 2 vitórias, beleza, 3 vitórias, 4 vitórias, 5 vitórias, veio na 0 aqui, voltou 6 vitórias, beleza? Então acredito que é isso, 6 vitórias, beleza. Agora vamos para a derrota. Uma derrota aqui, 2 derrotas aqui, inclusive deu agora em pouco. Então, 2 derrotas, beleza. 6x2 é um par bom? Cara, então um par excelente, beleza? Um par muito bom para operar aqui o SDCHF. Então é dessa forma que você faz. Não existe pares fixos em M15, tá? Todo dia você vai fazer a catalogação dos pares que estão mais respeitando naquele dia. Cara, e fazer a catalogação ajuda demais, aumenta muito a assertividade, porque tem par que tem dia que rompe muito. É normal do mercado, e é aquela leizinha que eu sempre falo para vocês, um price action. O par que está respeitando, ele tende a continuar respeitando. O par que está rompendo, ele tende a continuar rompendo. Por isso que é necessário fazer a catalogação, beleza? Como é que faz a catalogação aqui em M5? Você vai contar aqui a quantidade de vitórias e derrotas no horário que você opera. E como eu falei, os pares vão ser fixos. Então você vai pegar todos os pares lá disponíveis para operar na Equioption e vai colocar ele, vai anotar em um papel e vai fazer a catalogação no horário que você opera. Se João só tem disponibilidade para operar das 2 da tarde até às 4 da tarde, João vai pegar e escolher os pares para operar nesse horário. A quantidade que ele quiser. Se o computador lá dele suporta 2 pares, beleza, vai fazer só em 2, em 4, em 6. Vai usar os pares que der para ele operar na máquina dele. Simples assim. Só que, quando você for fazer a catalogação, veja os pares que tem lá na Equioption, para você não fazer a catalogação aqui em par que não tem disponível na Equioption. Por isso que eu sempre falo. Aqui no MetaTrader tem vários pares, só que na Equioption, se não me engano, tem como eu falei, uns 16, 17 pares. Então você vê lá quais pares tem disponível ou os pares que você queira operar e ver qual par respeita mais num determinado horário que você opera, beleza? Eu vou dar aqui uma dica para quem opera das 7 da manhã até umas 2 da tarde, tá? São esses pares aqui, ó, todos em M5, tá, gente? Eu deixei aqui já de propósito. AutoCAD, EURUSD, AUDUSD, EuroCAD, USD CHF e GBP USD, e você também pode acrescentar aqui outros pares. Vou dar um exemplo de GBP JPY, que tem bem semelhante aqui o resultado do GBP USD. São pares com movimentos bem parecidos. Então, quando dá entrada, muitas vezes aqui no GBP USD, vai dar entrada também no GBP JPY. Por que eu gosto de tirar? Porque eu não gosto de dar muita entrada simultânea. Se você deixar aqui, por exemplo, GBP USD e GBP JPY, por exemplo, vai dar entrada no GBP JPY e no GBP USD. E pode dar entrada também aqui no SDCHF, pode dar entrada aqui no EURUSD junto com, aliás, no AUDUSD junto com o AutoCAD. Então vai ser muita entrada para você dar simultâneo. Outra coisa também é o seguinte, quando você for fazer a catalogação, você leva em consideração apenas o valor chart. Não queira levar em consideração também um price action. Por exemplo, aqui deu uma vitória. Aí no caso você só vai contar como vitória se confluir também aqui com o price action. Às vezes aqui, por exemplo, não deu confluência com a resistência, faltou um pouquinho para tocar lá.
Então leve em consideração apenas o valor chart, porque muitas das vezes a região aqui ela se movimenta. Esse Dom Forex aqui, por exemplo, que eu forneci para vocês, inclusive se você não tem, eu vou deixar aqui ó, no card, só você baixar lá. A cada 15 minutos ele se atualiza, porque essa região aqui, ela não nasceu aqui. Então, daqui a pouco ela pode subir um pouquinho, daqui a pouco ela pode baixar um pouquinho mais. Então, ela vai sempre ficar se atualizando. Então, às vezes você vê aqui, ó, porém, na hora da entrada deu confluência e aqui não deu. Então, você vai levar em consideração apenas o valor chart para fazer catalogação, tá? Então, não confunda. Para fazer catalogação, leve em consideração apenas o valor chart, beleza? Porque aqui fica se movimentando sempre. Então, vamos lá, vamos agora para M5. M5, gente, diferente de M15, os pares são fixos, tá? Eu indico que você faça uma catalogação aí, vai dar um trabalhinho, é onde dá mais trabalho para fazer catalogação é M5. Porém, quando você faz a catalogação e finaliza, você vai ficar por um bom tempo aí tranquilo. Você vai achar os melhores pares que você opera em determinado horário e vai sempre operar com eles. Então, exemplo, eu não gosto de entrar e não recomendo você pegar muitas entradas de uma vez só, tá bom? Mas vai na tua aí, beleza? Então, por isso que eu não deixo aqui o GBP JPY, senão vai ficar muitas entradas simultâneas, beleza? Esse é o motivo que eu não coloco aqui GBP USD. Mas você pode escolher algum desses pares, faça a catalogação aqui nesses pares da última semana, dos últimos 15 dias, do horário que eu opero. Por exemplo, eu opero das 8h30 até as 10h30. Para mim é o melhor horário, para mim, Euclides Neto. Não existe horário melhor que esse, gente. E muita gente também pergunta sobre horário. Qual é o melhor horário para operar com valor chart? Gente, o melhor horário, na verdade, é aquele que você tem disponível. Quem vai fazer o horário é você, cara. Ninguém tem propriedade para falar qual é o melhor horário para você operar. Só que se você me perguntar para mim, Euclides Neto, qual o melhor horário que você acha para operar? Eu falo, Euclides Neto prefere operar das 8h30 da manhã até as 10h30. Né? Então, o horário da manhã, das 7 da manhã até intervalo das 2 da tarde, 1 da tarde, cara, é o melhor horário para você operar. Faça uma catalogação aí desse horário que você vai ver. Tanto na quantidade de oportunidades, como também, obviamente, no resultado. Faça aí que você vai, cara, se dá muito bem. Agora, se você só tem disponibilidade à noite, cara, não tem outra coisa, não tem como encontrar outro horário. É aquele horário que você tem disponível e pronto. Então, faça a catalogação em M5 da forma que eu ensinei. Pega o horário que você opera, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Você vai ter que pegar no caderno, anotar onde está dando vitória e tal, e fazer a catalogação. E com o tempo você vai escolher os melhores pares para operar naquele determinado horário. É o jeito que tem para operar correto em M5, gente. Dessa forma, não é nem correto, é o que eu acho certo para você operar. E com o tempo você vai se adaptar com pares, você vai saber de quais salteados os pares que você vai operar em M5. Toda vez que você abrir, você já sabe quais são. Você não vai precisar, dificilmente você vai fazer a troca. Exemplo, às vezes eu troco GBP para o GBP JPY, então de vez em quando eu troco. Então é dessa forma que faz catalogação em M5, tá, gente? Dá trabalho, como eu falei, porém é dessa forma. Você vai pegar aqueles pares que respeitam mais num horário que você tem disponível. Simples assim, ou no intervalo. Por exemplo, você pode operar da 1 da tarde até as 6 horas da noite, beleza. Você vai pegar esse intervalo e fazer a catalogação nesse horário. Não significa que você vai operar da 1 da tarde até as 6 da noite. Não, é nesse intervalo de tempo. Às vezes você opera das 3 às 4, às vezes você opera das 2 até as 3 e assim por diante. Então espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, tá bom? Então, já falei do melhor horário, para mim é esse que eu falei. Já falei como fazer a catalogação. Então eu acredito que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas qualquer dúvida, como eu falei, é só deixar nos comentários aí que eu vou procurar responder o mais rápido possível, tá bom? Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like, verifique a inscrição e valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.